Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Essa ferramenta que eu vou apresentar para vocês hoje, a gente pode tanto aplicar no nosso cliente, para quem é terapeuta, é uma ferramenta a mais e uma ferramenta extremamente valiosa, como a gente também pode aplicar na nossa família, nos nossos amigos e na nossa vida. Vocês vão ver conforme eu vou explicando para vocês o quão grande é essa ferramenta e realmente eu posso falar com todos, né? Para quem é terapeuta, para começar a aplicar isso nos seus clientes, para pessoas que estão buscando, tem algumas pessoas que estão buscando, querendo entrar, né, fazer uma transição de carreira e querendo entrar aí nessa área maravilhosa da ajuda, e aquelas pessoas também que não têm intenção de ser terapeuta, mas quer conseguir cuidar de si mesma e cuidar da família e dos amigos. E isso é sempre muito valioso. A constelação familiar e toda essa parte energética, todo esse mundo que envolve, né, as terapias, isso transformou completamente a minha vida. E se transformou a minha, pode transformar a vida de qualquer pessoa. Nós somos um canal e a Sim, cada cliente, a cada ajuda que a gente procura promover, a gente sempre é curado em primeiro lugar. A cura sempre exatamente. passa primeiro pela gente. Todos nós recebemos o chamado. E quem está aqui é porque realmente recebeu esse chamado. Algo trouxe vocês até aqui, né? Porque a gente realmente se conecta com as pessoas pela frequência, né? É uma reunião para que vocês me conheçam e eu falar um pouco dessa ferramenta que eu gosto muito, que é a espiral, a biometria quântica sistêmica. Por que biometria? Porque ela vai mensurar, né? Ela vai medir a energia. Por que quântica? Porque o mundo é quântico, né? Nós estamos aí atuando nos campos morfogenéticos, tudo é vibração, nós somos feitos de átomo, átomo vibra, tudo vibra. Então, nós estamos num mundo quântico. E por que sistêmica? Porque nós olhamos também para a nossa família, para os nossos antepassados. As pessoas que já são terapeutas, que já trabalham com esse atendimento, a gente sabe o quanto é desafiante até nós conseguirmos chegar num equilíbrio emocional, na verdadeira inteligência emocional. E a gente sabe que a inteligência emocional não é deixar de ter desafios, né? Mas sim a gente conseguir lidar com eles de outra forma, a gente ter uma maturidade mental, emocional e espiritual. Então, nós somos um campo de energia inconsciente e muitas vezes, para que a gente consiga dar um resultado melhor para o nosso cliente, ou para a nossa família, ou para os amigos, a gente sabe o quanto é necessário também a parte consciente, porque nós carregamos dores, nós carregamos a força dos nossos antepassados, as dificuldades que eles viveram, o amor de todos os nossos antepassados, e tudo isso está através de um campo inconsciente. E a gente sabe que muitas vezes nas nossas atitudes, a maioria das coisas a gente pensa que é nossa. Não, sou eu que penso assim, sou eu que faço, a decisão é minha, quando na realidade não é. 40% de todas as decisões que nós tomamos e de todas as nossas atitudes vêm dos nossos antepassados. E nós trazemos também memórias inconscientes da nossa infância e daquelas pessoas que foram importantes na nossa vida. Além de pai e mãe, nós tivemos os cuidadores, a escola, vovô e vovó. Então, tudo isso gera na gente uma inconsciência que a gente leva para toda a vida. Então, eu considero muito importante trabalhar em mim e no meu cliente tanto a parte energética, a parte inconsciente, como também a parte consciente. Como também a gente levar para o nosso cliente uma nova maneira de olhar, uma nova forma de encarar as dificuldades e os desafios. Então, é isso que faz, que dá esse equilíbrio, né? A gente trabalhar em nós e no nosso cliente a parte energética e trabalhar também
a parte da inteligência emocional, a parte consciente, a parte com que a gente vai conseguir lidar. Uma coisa puxa a outra. Nós somos corpo, mente e espírito, não é verdade? E para que a gente esteja em equilíbrio, nós precisamos estar em equilíbrio de uma forma geral, porque tudo é sistema. Vamos comparar com o corpo humano. A gente precisa de tudo funcionando direitinho. Porque se um dos nossos órgãos deixa de funcionar, vai afetar outro, e vai afetar outro, e vai afetar outro, e de repente a gente está aí doente numa cama. A nossa vida, de um modo geral, é assim: corpo, mente e espírito. Então, nós precisamos mesmo ter tudo isso equilibrado para que a gente consiga ter uma qualidade de vida maior e para que a gente consiga sair da dor e passar a viver na vida. Então, como que a espiral quântica ajuda? Através dela, nós vamos conseguir equilibrar os nossos chakras, nós vamos equilibrar os nossos 4 elementos. Cada signo tem lá o seu elemento. Tem os signos de água, de fogo, de terra, de ar. Isso não quer dizer que nós podemos ficar em desequilíbrio nos outros elementos. Nós precisamos estar em equilíbrio em todos eles. Eu, por exemplo, sou escorpiana, sou de água, movida a emoções, completamente intensa. Então, eu preciso equilibrar os outros elementos na minha vida para que eu siga ali no prumo, para que eu não fique totalmente na emoção e perca a razão. E a espiral, ela vai fazer esse alinhamento dos 4 elementos. Nós, através dela, também vamos conseguir alinhar os chakras. Os chakras podem ser alinhados de várias formas. Quem é reikiano aqui sabe que o reiki é uma fonte muito poderosa também, né, de alinhamento dos chakras. Existe algo superior, muito superior a nós. Por que que quando a gente está aplicando reiki, as nossas mãos esquentam tanto? Exatamente naquele lugar onde aquele cliente já está desenvolvendo algum tipo de dificuldade. É uma energia superior e não tem como a gente inventar isso. Não tem como a gente aquecer as mãos ali, porque a gente não coloca a mão no fogo. Eu me lembro de uma vez que eu estava aplicando reiki em uma pessoa e no final da sessão ela reclamou, dizendo que a pedra que eu coloquei na cabeça dela estava muito quente e que queimou o couro cabeludo dela. E aí eu disse para ela, mas eu não coloquei pedra, eu só coloquei as minhas mãos. Então, por que isso acontece? É algo muito maior. E a espiral, pessoal, é a mesma coisa. Então, olha, só o fato de nós termos a espiral aqui, o cristal lemuriano, né? Dentro da espiral, porque quem estuda bastante sobre a parte holística conhece um pouquinho da espiral, né? Sabe que é uma forma geométrica que vem de antes de Cristo e que ela é poderosa, por quê? Porque ela transmuta energias. Existem vários exercícios com espiral para você transmutar a sua energia. Através do reiki, por exemplo, o símbolo chocorei, ele é uma espiral, não é? Então, assim, algo acontece apenas no momento em que você vibra no seu cristal, que você faz a limpeza no seu cristal, que você se conecta com ele e você coloca ali no ambiente. Algo acontece. Mesmo que a gente não faça os exercícios. Eu passei pela minha espiral a semana passada, eu mesmo fiz em mim. Eu estava me sentindo assim um pouco sem energia, sem muita vontade de fazer as coisas. Eu falei, não, alguma coisa tá em desequilíbrio aqui, porque eu não sou assim. No outro dia, gradativamente, eu fui melhorando, melhorando. Então, algo realmente acontece, sabe? Através dos desenhos, através dos símbolos, através do nosso pêndulo, através do cristal e da intenção que a gente coloca ali. A espiral, ela vai ajudar essa limpeza
né? Ela vai ajudar a banir essas energias negativas, ela vai limpar essas energias negativas. A gente usa o pêndulo no sentido anti-horário para abrir esse portal, para fazer essa limpeza. E depois eu vou explicar, calma que eu vou explicar tudo para vocês, tá bom? E depois, quando o pêndulo para, a gente percebe que o pêndulo começa a girar no sentido horário, que aí é onde a gente fechou o portal e vem abençoando, agradecendo por tudo aquilo recebido. Então, a gente vai trabalhar na espiral, além dos 4 elementos e dos chakras, a gente trabalha a parte sistêmica, que são as ordens do amor, pertencimento, hierarquia e equilíbrio. O pertencimento, hierarquia e equilíbrio, para quem conhece constelação ou conhece só um pouco, já sabe que é o fundamental da nossa vida. Quando a gente está em desequilíbrio nessas 3 ordens, a gente entra em tamanhos emaranhados e isso vai refletir na nossa vida em várias áreas. Reflete nos nossos relacionamentos familiar, relacionamentos afetivos, profissão, no dinheiro, na saúde realmente. Então, a gente precisa estar em ordem com essa parte do pertencimento, equilíbrio e hierarquia, com as 3 leis sistêmicas, que são chamadas por Bert Hellinger de ordens do amor. Depois nós vamos trabalhar as lealdades sistêmicas. As lealdades sistêmicas a gente traz de maneira inconsciente. A gente nem sabe que está trazendo. Muitas vezes acontece nas famílias, por exemplo, mulheres com doença, o câncer da mama é um exemplo, uma mulher teve, a mãe teve, a avó teve, tias tiveram, né? Então, assim, isso é uma lealdade sistêmica. A gente se coloca em favor da vida para equilibrar esse sistema. A parte financeira é muito comum acontecer. Se você vem de uma família onde as pessoas tiveram muita dificuldade financeira, principalmente lá atrás, nossos avós, bisavós passaram por guerras, vieram para o Brasil, são imigrantes e tiveram muita dor, muito sofrimento. De uma maneira inconsciente, eu digo para a vida, como que eu vou ganhar dinheiro? Eu não tenho esse direito, porque a minha família não ganhou. Eu preciso pertencer. Então, se eu ganho dinheiro, eu deixo de pertencer a esse clã. Então, nós trazemos essas lealdades sistêmicas e cada um em uma área, e às vezes em mais de uma área. E numa constelação isso é mostrado e isso é muito bem trabalhado, aí a nível tanto de campos morfogenéticos, como também da consciência, porque a pessoa está vendo os movimentos e a partir dessa constelação, a partir dos movimentos, ela vai fazer as mudanças. Infelizmente, algumas pessoas acham que constelação é mágica. Eu vou constelar hoje e amanhã eu vou ganhar na Mega Sena. Eu vou constelar hoje e amanhã eu vou simplesmente achar um marido milionário. E não é assim, é uma mudança de postura, é uma filosofia de vida. Com a espiral, a gente vai trabalhar a parte energética, a parte inconsciente. E todo o processo terapêutico, todo movimento de melhoria na nossa vida, ele precisa dessa parte consciente, que é para a gente se movimentar, fazer as mudanças realmente, e nós precisamos da ajuda inconsciente, que é essa força superior que a gente sabe que existe, independente da nossa crença religiosa. Não importa em que eu acredito, em que você acredita, em que ele ou ela acredita, isso existe uma força superior a nós. E através da espiral nós conseguimos essa conexão. E quando a gente consegue esse equilíbrio entre corpo, mente e espírito, a gente se coloca à disposição da vida. A gente entra numa frequência de abundância, a gente entra numa frequência de prosperidade. Quem é muito estudioso sobre os cristais sabe do poder energético que ele tem na nossa vida.
tem o cristal certo para colocar no lugar certo, tem como a gente energizar, enfim. E a gente realmente sente a diferença. Eu não sei se algum de vocês já perceberam que, de repente, você sente um ambiente, ou da sua casa, ou no seu trabalho, carregado, sabe? Aquele ambiente pesado, um ambiente que parece que ali tem uma dor que você desconhece, que talvez pode ser tua e pode ser de outro, mas você sente que ali não está legal. E aí, de repente, você conhece alguma técnica, alguma ferramenta que você costuma fazer e você aplica aquilo no seu ambiente e de repente aquilo muda. E realmente isso acontece. E nós podemos energizar a nossa casa, o nosso quarto, o nosso ambiente de trabalho. E a espiral, ela é muito poderosa para esse tipo de energia. Basta a gente deixar, depois eu vou ensinar a maneira correta que vocês precisam fazer. Eu fui uma pessoa extremamente doente. Eu fui altamente depressiva. Depois que eu perdi o meu pai, a minha vida foi morro abaixo. Isso em 2001. E depois, com as constelações, eu entendi. Houve ali o amor interrompido. Porque meu pai morreu e eu simplesmente achei que eu não tivesse mais pai. Eu não tenho mais pai. Foi arrancado um pedaço de mim. Interrompeu o meu amor pelo meu pai, por eu não ter aceitado, principalmente, a morte dele na época. Isso foi refletir diretamente onde? No meu dinheiro. Porque cadê aquela força da realização, a segurança que vem do pai? Eu perdi. Então, eu fui uma pessoa extremamente doente. Eu tentei 3 vezes tirar a minha própria vida. Eu passei por 3 tentativas de suicídio. A única coisa que eu queria era morrer. Quem nunca passou por essa situação, quem só estudou, não sabe o que é na pele. Vai muito mais além, é muito mais profundo, porque quem quer tirar a sua vida não quer morrer. Quem tenta tirar a sua vida quer se livrar da dor. A dor é tão grande que a pessoa acha que não existe outra forma. Eu estava no fundo do poço e eu tive que olhar para cima. E aí foi quando eu voltei a estudar sobre as energias, sobre o reiki. Eu tinha brigado com Deus. Então, através da física quântica, eu consegui me reconectar com Deus e consegui novamente a começar a dar os primeiros passos. E aí eu me deparei com o quê? Com os cristais, com a radiestesia, com a constelação familiar, o coaching, a PNL, a hipnose. E tudo isso transformou a minha vida. E depois da minha vida transformada, é o que todo terapeuta faz, não é? O que a gente quer fazer? Levar essa transformação para os outros. Porque é tanto amor, sabe? É tanto amor que entra aqui dentro que a gente precisa transbordar. Não tem jeito. E a prosperidade vem exatamente quando a gente transborda. A prosperidade vem exatamente quando a gente tem verdadeiramente esse desejo de contribuir com o próximo. Quando a gente está ali no caminho, ou pelo menos procurando e se esforçando muito para ter o chamado amor incondicional. Qual é a vibração da abundância e da prosperidade? Amor e gratidão. É o amor e a gratidão que transforma a nossa vida. Então, através de tudo isso, eu fui conseguindo me reequilibrar. Porque eu queria realmente pessoas com a frequência de amor, de gratidão. Para quê? Porque eu não quero realmente fazer com que essa técnica seja uma ferramenta banalizada, como infelizmente acontece hoje. O coaching ficou banalizado. Por quê? Porque muitas pessoas sem o verdadeiro amor, sem a verdadeira intenção de ajudar e sem o verdadeiro preparo, começou a atender e fazer merda na vida de um monte de gente.
A constelação acabou também, em algum momento, ficando banalizada. Foi ou não foi? Porque existem pessoas que começaram a pregar a constelação realmente como uma mágica, prometendo, como se eu pudesse prometer para você que você vai constelar e vai se curar do câncer. Como um constelador pode prometer isso? Não, nós não podemos prometer isso. Mas é possível você se constelar e você se curar de um câncer? É possível. Pessoal, a gente que é constelador também não costuma constelar família, né? A gente quando tem, eu pelo menos no constelo, eu acredito que a maioria não, porque a gente vai mexer em feridas profundas do nosso sistema e talvez aquilo faça com que a gente não consiga ajudar. Mas em dezembro, dia 4 de dezembro, a minha irmã foi internada na UTI, em coma, com a diabetes a 900, e o médico disse para minha mãe que provavelmente ela viria a óbito. A minha irmã ficou 20 dias na UTI, só que ela só piorava. Piorava, 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 foi convulsionando, uma febre que não cortava, uma infecção que ninguém sabia de onde vinha, ninguém sabia o que minha irmã tinha. E ela só piorando, até que ela paralisou e virou uma boneca em cima da cama. E teve algum momento que eu e meu irmão falamos, minha irmã não volta mais, é a caçula. Só que ela é a caçula, mas está no lugar da mais velha. E ela é o marido da minha mãe. Você que é constelador entende bem o que eu estou falando. As outras pessoas talvez não entendam nesse momento, mas me seguindo depois vai conseguir entender. Então, ela é a caçula, estava no lugar da primeira, que sou eu, e era o marido da minha mãe. Ela não vivia. E eu percebi, eu sentia que ela não tinha vontade de lutar para viver. Sabe quando parece que a pessoa vai se entregando? Em resumo, eu senti tão forte aqui dentro, eu preciso constelar minha irmã. Eu vou ter que constelar minha irmã. Muito embora eu não constele família, eu não tinha para quem pedir ajuda naquele momento. E tinha que ser naquele final de semana. Eu consegui reunir 9 pessoas e fiz uma constelação em grupo. Coloquei a minha mãe do meu lado, porque eu, como irmã, não posso constelar minha irmã. Coloquei a minha mãe do meu lado e ela se dispôs a constelar a minha irmã. E aí a constelação mostrou. Na constelação, ninguém que estava ali, nenhum dos representantes conheciam constelação. Nenhum. E os movimentos foram tão incríveis que mostraram, sabe, verdadeiramente o desejo, o caminho da minha irmã para a morte, o peso que ela estava carregando e as ordens completamente fora do lugar. Foi emocionante, foi linda a constelação. Aí, como consteladora, naquele momento, eu procurei me manter muito profissional, mesmo com toda a dor que eu estava sentindo. E coloquei em ordem tudo, fiz as frases de cura e terminamos a constelação com a minha irmã seguindo para a vida. Isso foi no domingo. Eu comecei a constelação por volta de meio-dia e meia, 1 hora, porque meio-dia, acho que 3 horas da tarde seria o horário de visita. E eu tinha certeza que depois da constelação minha irmã voltava. Gente, eu cheguei no hospital depois de muito tempo. A minha irmã apertou a minha mão. Eu me emociono até hoje ao falar disso, porque praticamente nós tínhamos perdido a minha irmã. Mas eu tinha certeza que depois da constelação ela voltaria. E ela voltou. No mesmo dia, ela apertou a minha mão, muito devagarinho, mas ela mexeu. 2 dias depois, a minha irmã saiu da UTI. 3 dias depois, a minha irmã teve alta e foi para casa. Então, como que eu posso guardar só para mim uma ferramenta maravilhosa dessa? Algo que fez uma diferença tão grande na minha vida, na vida da minha família. Eu preciso transbordar isso. E cada um de vocês
de acordo com a ferramenta e a técnica que você trabalha. Você precisa transbordar isso. Porque uma vez que a gente alcança uma expansão de consciência, ela não retorna ao tamanho normal. E nós precisamos levar isso ao mundo. E a espiral, ela é uma ferramenta tão maravilhosa de equilíbrio, sabe? De equilíbrio, que eu considero que todo terapeuta, independente da área que ele trabalha, precisa aprender, precisa saber para fazer para si próprio, para sua família e para o seu cliente. Então agora eu vou apresentar para vocês quais são os mecanismos que a gente usa, tá? Com a espiral. Mas antes eu gostaria de pedir licença a vocês, 5 minutinhos apenas, uma meditação de honra e gratidão aos nossos antepassados, para que a gente, através disso, consiga ganhar essa força, sabe? Consiga se conectar com a grandeza que existe desse algo maior e que a gente consiga se abrir para conhecer essa ferramenta, conhecer o novo e cada um receber aí no seu coração uma possível cura e o desejo, quem sabe, de começar a aplicar e a trabalhar com isso. Então, pessoal, eu vou pedir que vocês agora se conectem mesmo, verdadeiramente, com a força dos seus antepassados, sabe? Com tudo isso que cada um de vocês receberam, do papai, da mamãe, do vovô e da vovó, né? Toda essa força, toda essa magia, essa intuição que vem lá de trás, tudo isso que faz com que a gente tenha maiores percepções na vida, tanto na nossa vida, como para a nossa família, como para o nosso cliente, enquanto na posição de ajuda que a gente está. Eu vou pedir para vocês agora se conectarem com a música, fazerem uma respiração profunda. Feche os seus olhos. E vamos olhar agora para dentro de nós. E vamos agradecer aos nossos pais, independente de qualquer coisa que possa ter acontecido. É graças aos nossos pais que estamos aqui, vivendo hoje, o aqui e o agora. Vamos olhar para os nossos antepassados e agradecer, sermos gratos por tudo que eles viveram para transformar a nossa vida em algo mais leve. Gratidão, vovô, vovó. Gratidão aos nossos bisavós, os nossos tataravós e todos aqueles que vieram antes. Foi essa força que trouxe cada um de nós até aqui. Gratidão. Vamos tomar no nosso coração a força de cada um deles. Nossa Santa Mãe querida, para sempre Pachamama. Gratidão. Os abuelos entoaram os seus cantos. Receba aí dentro de você agora toda a força de toda a sua linhagem feminina e masculina. Gratidão.
rezar e agradecer o dom da vida, Nossa Santa Mãe querida, para sempre Pachamama. Solta. Isso, se libera das dores. Libera de toda a lealdade sistêmica, honrando o destino de cada um dos seus antepassados. Receba. Receba. Pra rezar e agradecer o dom da vida, Nossa Santa Mãe querida, para sempre Pachamama. Respire fundo. Isso, respira fundo. Receba toda a força de cada um deles. Muito bom. Bom, pessoal, eu vou compartilhar com vocês o que a gente estuda dentro da biometria quântica sistêmica e de que forma a gente estuda e a gente pode usar essa ferramenta que eu considero maravilhosa. Eu vou mostrar rapidamente para vocês tudo que a gente estuda e tudo que a gente trabalha aqui dentro da biometria sistêmica, né, com essa ferramenta, com a espiral. Então, olha, a biometria quântica sistêmica é a reunião de várias técnicas de limpeza, de harmonização energética, conciliadas junto com os campos morfogenéticos. Então, ela foi realmente inspirada na reunião de várias ferramentas para possibilitar o equilíbrio de corpo, mente, espírito e do nosso sistema familiar. Então, todas as ferramentas que a gente utiliza, Gislaine, foi você que criou? Não, não fui eu que criei. Tudo foi criado há muito tempo atrás. Então, quando a gente estuda Reiki, quem está nos ensinando não criou o Reiki, ele aprendeu. Quando a gente estuda constelação familiar, o nosso mestre em constelação não criou, ele aprendeu. Nem Bert Hellinger criou, ele desenvolveu, né? Então, essa ferramenta não é uma ferramenta criada por mim, mas ela é uma ferramenta que tem o meu toque, que tem algumas coisas diferentes daquilo que eu achei que faz mais sentido. Então, é uma ferramenta que vocês não vão mesmo encontrar em outro lugar. Vocês podem encontrar algo parecido, mas como essa ferramenta, não. Eu desenvolvi algo de diferente em cima daquilo que eu aprendi. Então, olha, a gente vai usar os cristais. Então, através do poder dos cristais, é onde a gente consegue encontrar o equilíbrio, a vitalidade, a harmonia, a paz interior, para que a gente consiga ter foco para lidar com os processos da nossa vida, principalmente aqueles processos mais dolorosos, mais desafiantes que todos nós temos. Não existe quem não tem. Não existe família que não tem problema, não existe ser humano que não tenha dificuldade. Como que a gente vai fazer isso? Com o auxílio do pêndulo. Olha lá, através dela, da mesa, né, da mesa quântica, com o auxílio do pêndulo, nós vamos conseguir mensurar a frequência vibracional, a conexão de cada um de nós, do nosso cliente, do indivíduo de uma forma geral, né, em relação às áreas afetadas da vida dele. Tem algo um pouco parecido com a mesa radiônica. Então, através do pêndulo, do biômetro, a gente vai conseguir mensurar a energia dessa pessoa. Quanto está a energia dessa pessoa em relação aos elementos, aos 4 elementos, água, fogo, terra e ar? Como estão os chakras deles? Se precisa alinhar tudo. Geralmente, no caso de chakras, quando um está desalinhado, desalinha todas, né? Desalinha todos, geralmente. Então, a gente costuma alinhar todos os chakras. Então, a gente vai usar
o biômetro e o pêndulo para fazer para mensurar, para encontrar essa vibração. Então, nós vamos aí trabalhar os 4 elementos. O éter eu não coloquei, por quê? Porque o éter já faz parte da mesa. Quando a gente inicia o nosso trabalho da mesa, quando a gente configura ali o nosso pêndulo, quando a gente coloca ali a nossa intenção, o éter já está contido ali. Então, não tem o elemento éter, porque, no meu ver, ele já faz parte da mesa. Porque sem o éter, sem essa alma superior a nós, nada se faria, não é verdade? Além dos chakras, as leis sistêmicas, como eu disse, tem o reloginho, o biômetro também, que o pêndulo vai mostrar qual das leis sistêmicas o indivíduo, a pessoa, eu, você, tua família, o teu cliente, está mais emaranhados. E aí nós vamos fazer a limpeza, vamos banir essa energia e depois fazer a energização positiva, fechando esse portal. Então, assim, nós consteladores, a gente não constela a família, né? Eu contei a situação da minha irmã porque era uma emergência, era uma urgência e o meu coração pediu. Fora isso, eu não constelo, nem no consultório eu atendo, nem em questão de terapia eu atendo ninguém da minha família. Com a espiral, você vai poder trabalhar, sim, a sua família. Aqui nas leis do amor, né, nas leis sistêmicas, nas ordens do amor, e diante das lealdades familiares, porque você está trabalhando energeticamente. Você não é como na constelação que a gente faz a leitura do campo. Aqui não. Aqui o pêndulo vai mostrar e nós vamos fazer a energização. Então, a gente pode sim trabalhar isso na nossa família. Além das lealdades sistêmicas, a gente vai trabalhar os acordos, contratos e condenações hereditárias, que isso realmente influencia muito na nossa vida. São os emaranhados sistêmicos que vêm de lá de trás, né? E depois também tem o biômetro da saúde, que através do corpo, mente e espírito, a gente vai fazer o mesmo tipo de harmonização. O que a gente precisa, pessoal? Só da mesa, um pêndulo, um cristal. E 2 copos de água. Um para você, enquanto está facilitando, e um para a pessoa que está recebendo essa energia para tomar no final. A gente vai precisar de um pedacinho de papel, um post-it, né? Para a gente anotar o nome, data de nascimento da pessoa, e um lápis. Então, é só o que a gente vai precisar. Então, aqui também dentro desse e-book tem a limpeza, a energização, tudo assim, nos mínimos detalhes, no passo a passo. E a gente vai falar também sobre a mensagem da água. Eu não sei se todos vocês conhecem a pesquisa do Masaru Emoto, né? Aquele japonês que conseguiu fotografar as moléculas da água. Tem um estudo muito legal sobre ele já é falecido. Então, ele conseguiu fotografar as moléculas, ele fez com a água e fez com o arroz também, né? Então, quando submete a água a palavras de amor, palavras de gratidão, as moléculas, olha que lindo. Essa primeira, onde está escrito amor, tá dando para vocês verem, né? Olha, as moléculas se juntaram parecendo uma flor. Ele falou sobre essa água, palavras de amor. Olha aqui a segunda, do obrigado. Olha que lindo que ficou, tá vendo? A molécula muda de acordo com a vibração que você coloca. Olha aqui a foto do ódio. Olha como ficaram as moléculas, desconfiguradas, não formou desenho, ficou feia, tá vendo? Olha aqui a foto das palavras de insulto. Tá vendo como ficaram as moléculas? Parecendo um poço sombrio, né? Então, pessoal, pensa bem. Imagine nós, que 70% de nós é água. Nosso corpo, 70% é água, não é? Então, imagine quando a gente fica falando, né? Pensando, praguejando contra a nossa vida, contra nós mesmos. Quando a gente se agride com palavras de desmerecimento, sabe? Com palavras
de raiva em relação a gente mesmo, ou de algo que a gente fez e que a gente nos perdoa, carrega culpa. Então, imagine como ficam as nossas moléculas. Então, a gente tem uma parte falando sobre isso, que é para a gente realmente conseguir fazer mudanças em relação a isso na nossa vida e ajudar as pessoas que estão do nosso lado, né? E como que a gente usa a espiral, pessoal? Olha, a espiral, como imagino que a maioria de vocês saibam, ela é um desenho geométrico que é assim estudado há milhares de anos. Antes de Cristo, né, já é estudada a espiral. Então, olha, observa o movimento dela. Se você observar entrando aqui por baixo, ó, nessa aberturinha que tem, ela vai virando no sentido anti-horário. Conforme ela vai virando aqui no sentido anti-horário, nós vamos trabalhando em cima dela com o pêndulo. E conforme nós vamos trabalhando com o pêndulo aqui no sentido anti-horário, nós vamos limpando e banindo, tá? Todas as energias negativas, palavras de dor. Se você estiver trabalhando os elementos, você vai banir tudo que impede o equilíbrio desses elementos, vai limpando, vai purificando. Se você estiver lá nas lealdades sistêmicas, você vai banindo, limpando, purificando toda a dor que você carrega em relação aos seus antepassados de maneira inconsciente. Vai limpando essas memórias, vai limpando, vai banindo. E aí chega um momento, pessoal, que o pêndulo para. Existem exercícios que você faz, dependendo da esfera, que ele demora. Enquanto não parar, você tem que deixar, porque ele está limpando. Na hora que limpou, ele vai diminuindo a velocidade, vai diminuindo até que ele para. Nesse momento que ele para, ele começa a fazer o movimento contrário. Aí ele vai fazer, começa a rodar, fazendo movimentos no sentido horário. E quando ele vai fazendo esses movimentos no sentido horário, ele está fechando aquele portal, fazendo de toda aquela limpeza que foi feito e está transmutando essa energia em algo positivo. E aí nós vamos agradecendo, nós vamos abençoando e ele vai rodando até o momento que ele para sozinho. Aqui é que a gente vai medir. Esse biômetro, ele tem alguma coisa a ver, ele lembra um pouco a mesa radiônica. Então, o que que a gente faz com esse biômetro? Nós vamos colocar o nome da pessoa, a data de nascimento, tem tudo aquilo que a gente vai fazer. E com o pêndulo, nós vamos iniciar ali no centro do biômetro, depois do seu pêndulo programado com a sua energia. E aí você vai perguntar: estamos conectados? E aí o pêndulo vai responder se você está conectada, se o seu cliente está conectado, se não está. Ele vai responder sim, girando para o lado horário, e vai responder não, girando para o lado anti-horário. Então, digamos que ele responda que sim, que estamos conectados. Aí a gente precisa saber em quanto estamos conectados, em qual energia. Então, digamos que eu esteja falando aqui, olha, na parte dos 4 elementos. Então, eu vou perguntar lá, em quantos por cento estamos conectados com os elementos? E aí o pêndulo, gente, é impressionante. Ele vai para algum desses números. Ele vai marcar 10, 20, 30, 40, 50, que ele vai te mostrar o quão conectado você ou o seu cliente está com os 4 elementos. Então, o biômetro nós vamos usar para mensurar, para medir a frequência que nós ou o nosso cliente está em relação àquela determinada coisa, tá? Por que que eu disse aquela determinada coisa? Porque não precisa necessariamente só para nós. Pode ser a venda de um carro, a venda de uma casa. Sabe aquela casa que está empacada? 10 anos que você quer vender e não vende de jeito nenhum? A gente pode usar com plantas, com animais, com ambientes. Então, por isso que eu me referi como qualquer coisa, porque a gente, quem trabalha com radiestesia, sabe que a gente pode trabalhar
com qualquer coisa. Depois que você mediu, tá lá 20%, você vai lá para a espiral, aí vai fazer todo aquele processo de limpeza, banir, fazer o processo inverso da gratidão e tudo mais, aí você volta a medir aqui de novo. Quanto está agora a energia? Então, olha, esse PDF ele é bem completinho. Esse é o medidor dos elementos, que o pêndulo vai mostrar para gente qual elemento é necessário. E às vezes pode acontecer de ser necessário limpar todos. Às vezes não. Às vezes é só um, só dois, só três. E o pêndulo que vai mostrar, gente. Tudo nós vamos perguntar para o pêndulo. Os chakras aqui, né? As cores e o nome de cada chakra, né? Aqui o que cada um deles ligado a quê. E esse é o relógio do medidor dos chakras, tá vendo, ó? Que nós vamos saber quais os chakras estão em desequilíbrio também através do pêndulo. O pêndulo vai nos mostrar isso. Aqui tem algumas coisas falando sobre as ordens do amor, uma breve explicação sobre as 3 leis sistêmicas. E depois nós temos aí o reloginho, que também vai medir as leis sistêmicas. Tá vendo? Então, ele também é o biômetro das leis sistêmicas, o pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio. E talvez o pêndulo te mostre que a pessoa está em desequilíbrio em todas as ordens. Às vezes em uma, em duas. Na maioria das vezes, a gente está desequilibrado em todas. E como são através de campos morfogenéticos, a gente consegue trabalhar isso na nossa família, porque nós vamos trabalhar através do pêndulo e da espiral. Então, de repente, você atende um cliente, o cliente olhou para aquilo, enxergou, você percebe que esse cliente quer fazer um movimento de mudança. Mas a gente, como terapeuta, como profissional, a gente sabe também que não é tão simples. Né? A pessoa às vezes encontra uma certa resistência. Ele quer, mas encontra dificuldade. E nós não vamos constelar essa pessoa de novo. Daí 15 dias, daí um mês, não. Esses campos, eles precisam agir. Então, com a espiral, você pode trabalhar esse seu cliente, ou você mesma, ou seu parente, ou seus amigos, logo depois da constelação. Ela é uma outra ferramenta que você vai usar. A gente que trabalha nessa área da ajuda, que costuma fazer pacote, que às vezes a gente sabe que o nosso cliente não vem só uma vez, às vezes ele vem 3, 4, 5 vezes. E quando a gente tem pacote, o que a gente faz? A gente estrutura cada sessão do nosso cliente como ferramenta, não é assim? Então, essa é uma ferramenta que você pode usar logo após uma constelação, ou você pode usar quando a pessoa ainda não fez a constelação, por algum motivo, ou porque ela não se encontra pronta, ou porque ela não tem aquele valor para pagar, porque uma constelação é muito mais cara do que uma sessão de mesa biométrica. Então, você pode começar a trabalhar os campos morfogenéticos do seu cliente através disso, ir preparando, e aí, então, ele ir para uma constelação. Então, você pode trabalhar tanto o seu cliente constelado, como segunda opção, como aquele que ainda não constelou, para que ele se prepare para constelar depois, e a sua família e os seus amigos, e você mesma, inclusive. Aqui, olha, é o biômetro das lealdades sistêmicas, né? Essas lealdades inconscientes que a gente carrega. Já que o meu pai faliu, meu avô faliu, meu bisavô faliu, eles passaram fome, passaram dificuldade, então, para pertencer, eu não vou ganhar dinheiro, eu não posso, eu não tenho esse direito. Esse é um movimento inconsciente que a gente tem, porque existe um amor nosso pela nossa família. Por mais problema que teve, haja visto os filhos adotados. Eles querem conhecer papai e mamãe biológico. Olhando pela parte sistêmica, vai beneficiar de muita forma. Então, nós carregamos lealdade sistêmica com a nossa família, de maneira inconsciente, porque a gente precisa pertencer. E aí, através desse relógio, a gente vai perguntar e colocar o pêndulo aqui. Nós vamos perguntar: existem lealdades sistêmicas que precisa ser trabalhada?
Ele vai responder que sim ou que não. Pessoal, olha, pode parecer assim a princípio, a primeiro momento, que é muita coisa e que é difícil, mas não é. É muito simples. Eu simplifiquei a maneira de trabalhar e eu deixei separadinho cada esfera para não confundir. Então, é assim, qualquer pessoa consegue trabalhar com isso, qualquer pessoa consegue aprender. Então, assim, é uma ferramenta fácil, muito embora seja poderosa e muito séria, ela é uma ferramenta simples de se aprender. Depois das lealdades sistêmicas, a gente vai entrar aí na condenação hereditária, que são os acordos, os contratos. Nós, como terapeutas, a gente atende pessoas de várias crenças, católicos, espíritas, evangélicos, pessoas que não acreditam em nada. Então, basta você colocar a sua intenção. Por exemplo, uma pessoa que acredita em vidas passadas, em contratos e acordos, em condenação, no que as igrejas chamam de maldição hereditária, tal. Então, nós vamos trabalhar tudo isso da mesma forma, com a limpeza de memória, limpeza das dores, transmutar tudo isso, e você vai levar para o seu cliente de acordo com a fé dele. Entendeu? Eu já tive pessoas que constelou, que acreditam em reencarnações e que ali, para o entender dela, aquelas coisas que foram apresentadas ali, estava relacionado a vidas passadas. E ok, tá tudo bem, se é aquilo que vai mudar a pessoa aqui dentro. Terapeuta não tem julgamento. Nós estamos completamente fora de julgamento. Tanto que aborto para a gente, eu não quero nem saber se ele foi espontâneo ou se ele foi provocado, não interessa, porque não existe julgamento. Então, é onde nós conseguimos trabalhar, mesmo as pessoas com crenças diferentes, tá? E depois esse relógio é um relógio que nós vamos mensurar o corpo, mente e espírito, porque nós sabemos que nós precisamos estar bem em todos os corpos. Então, independente da crença, se a pessoa acredita em aura, se a pessoa acredita em reencarnação ou não, em vidas passadas, não importa. Todos nós temos corpo, mente e espírito. Isso é fato. Aqui nós vamos perguntar com o pêndulo se existe um desalinhamento no corpo, mente e espírito. Vamos lá para o biômetro, captar a energia em que está, fazer a mudança, depois captar a nova energia. Então, olha, esse é basicamente o desenho. Basicamente não, é o desenho da biometria quântica. Então, pode parecer difícil, complicado, mas a partir do momento que você souber exatamente o que significa cada um desses, como que você vai trabalhar cada um desses, de que forma que você vai trabalhar, como você vai ativar a sua mesa, como você vai ativar o teu cristal, como você vai ativar o seu pêndulo, se torna muito simples. Tudo a gente pergunta para a mesa, tudo a gente pergunta para o biômetro, limpa no espiral, tá? Hoje, uma sessão de uma limpeza dessa demora aí 1h30, podendo demorar até mais, podendo demorar até 2 horas. Elas estão cobrando de 150 a R$ 220 cada sessão. Todo mundo que trabalha com energia sabe que naquele momento a gente tem que estar ali muito presente. É uma ferramenta que ela dá um bom resultado, um excelente resultado, mas que também toma tempo, e uma ferramenta bem mais barata que a constelação familiar. Essa é uma ferramenta que você pode incluir nos seus atendimentos, que dá um resultado. Eu sinto a diferença aqui no meu ambiente, porque eu sei que ela está aqui, ela está agindo. Alguma coisa acontece. Essa energia, ela muda realmente o nosso ambiente.
nosso ambiente, a nossa casa, a nossa família. Então, ela é uma ferramenta simples, fácil, porém muito séria. A gente trabalha com elementos poderosos nela, que são os cristais, o pêndulo, a espiral. A gente entra nos campos morfogenéticos de uma pessoa, no sistema familiar dessa pessoa, no campo dessa pessoa. Então, gente, isso não pode ser banalizado. Eu aplico em mim, sabe? E eu sinto a diferença. E eu tenho certeza que vocês vão sentir também. Faça em você. Aplique em você, aplique na sua casa, porque aí você verdadeiramente vai sentir. A gente falou nesse assunto de que o equilíbrio, né, de uma forma geral, é corpo, mente, espírito, consciência e inconsciência, que tanto é necessário a gente trabalhar a parte inconsciente, a parte energética, a parte sistêmica, mas também a mudança de comportamento, mas também um posicionamento, né? Porque é muito comum a pessoa que quer que a vida muda sem simplesmente querer fazer nada, né? Não, eu quero que minha vida muda, mas eu não quero pagar o preço para isso. Ah, eu quero ter um emprego melhor, mas eu não quero estudar, né? Nós vamos fazer o curso na prática, trabalhando, fazendo. E tudo isso vocês vão aprender fazendo o curso. Vão aprender totalmente como dominar a mesa. Você pode fazer em grupo, tanto presencial quanto online. Gente, gratidão, olha, gratidão de alma. Eu honro a presença de cada um de vocês, com muito amor, com muito carinho mesmo, que eu estou aqui